Oi! E aí? Tô entrando 4 minutos atrasadas, mas estou aqui. Estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre mim, né? Por que eu quis fazer isso? Porque eu acredito que o bacana é a gente estar aqui trocando informações, trocando ideias, e essa é a ideia dessa live. Que você me conheça um pouco mais, que a gente possa trocar um pouco mais de ideias, né? Que aqui em São Paulo a gente fala trocar ideia, né? Só pra avisar, a live ficará gravada, tá? A live ficará gravada, então não se preocupem. Essa live é pra vocês conhecerem mais um pouco quem é a Amanda por trás do Inglês com Música, o que eu faço, como vive, como se alimenta. Deixa eu pôr meu computador em modo de economia de energia, aí a gente tem um pouquinho mais de tempo. Bom, a ideia é ser um pouco breve, quero ser breve, então por isso que eu já vou começar, ok? Bom, vamos lá. Quem é a Amanda, né? Meu nome é Amanda Pedroso. Só, graças a Deus, eu não tenho 300 nomes, então pra mim é muito mais fácil preencher formulários, enfim. Então é só Amanda Pedroso, com S. Tenho 25 anos e eu sou de uma cidade muito pequenininha chamada Sete Barras. Essa cidade, pra quem não conhece, eu costumo dar a referência de Ilha Comprida. Ilha Comprida é a maioria das pessoas conhece porque desce pro litoral. E Sete Barras fica a 100 quilômetros da Ilha Comprida e eu sou dessa cidade. Bom, e aí quem vê close não vê corre, né? Porque todo mundo me vê aqui e acha que foi uma caminhada fácil, vamos dizer assim. Na verdade eu não sei, né? Eu não posso julgar o que vocês acham. Mas é o seguinte, vamos lá. Vamos começar pela infância. Então, eu sou muito introvertida. Eu sou uma pessoa que eu não diria tímida, porque eu não tenho vergonha de falar em público, mas eu sou uma pessoa introvertida. Na maioria do tempo eu estou em silêncio, quieta. Eu sou uma pessoa que eu naturalmente sou assim. Eu sou aquela pessoa que mais observa, que mais ouve do que fala. E eu sou uma pessoa bem chata, na real, porque sempre que me perguntam alguma coisa, eu falo assim, é isso aí. Eu tenho um pouco de preguiça de discutir as coisas, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir. Inclusive, eu sou uma pessoa que, quando eu estou prestando atenção em você, eu gosto que você fale. E quando eu estou falando, eu gosto que você preste atenção também no que eu estou falando, tá? Porque eu não fico interrompendo a fala das pessoas. E aí, eu sempre fui assim. E quando criança, eu era até mais introvertida. As pessoas achavam que eu tinha alguma deficiência, alguma coisa que eu não conseguia falar. Mas é porque eu sempre tive um pouco de preguiça de falar. Então, assim, quando vocês me veem aqui falando, depois que eu paro aqui, eu simplesmente entro num mundo de silêncio meu, porque falar pra mim é desgastante. Engraçado, né? Falar pra mim... e eu conviver com pessoas que falam muito, embora eu não conviva, mas assim, estar perto de pessoas que falam muito é um pouco desgastante pra mim, porque eu começo a não processar mais quando as pessoas ficam falando muito. E aí, quando criança, isso era até pior, como eu falei pra vocês. Quando eu era criança, o que aconteceu? Morava eu, a minha irmã, que vocês conhecem, a minha irmã, ela é irmã por parte de pai e de mãe. E nós morávamos num bairro de Sete Barras, que também é um bairro afastado, que tem, sei lá, 5 mil pessoas morando nesse bairro. É um bairro assim, que é carente, né? Vamos dizer assim. Minha mãe é professora, nós morávamos nesse bairro e eu sou 4 anos mais velha que a minha irmã. Sim. E aí, eu estudava nessa escola da Barra, tá? Eu gostava muito de estudar lá, fiz algumas amizades lá. E aí, o que aconteceu? Como eu falei, a Barra é um bairro de Sete Barras. E aí, a gente morava lá. E o que aconteceu pra gente vir pra Sete Barras, né? Minha mãe sofreu uma separação. Minha mãe é uma pessoa muito, muito, muito guerreira. Ela tem um histórico, assim, de vida pesado e de muita garra. Porque minha mãe teve que se reinventar várias vezes. Nós, né, sofremos uma separação. Minha mãe sofreu alguns tipos de percalços. E vocês podem imaginar o que é físico, moral, enfim. Quando você passa por um tipo de relacionamento abusivo,
você passa por vários percalços. E foi um pouco complicado porque eu tinha 8 anos e a minha irmã tinha 4 quando nós viemos morar em Sete Barras. Minha mãe, como eu falei, era professora, né? Ela é professora de geografia, história, sociologia também. E foi um período bem difícil, porque nós passamos aí dos meus 8 aos 12 anos, 13 anos mais ou menos, eu cuidei da minha irmã. Sim, eu fui mãe dela. Eu tive uma filha. Então, tudo que você pode imaginar que uma mãe passa, eu passei. Eu fui mãe aos 8 anos de idade. E assim, eu encarei aquilo como uma tarefa, eu tenho que ajudar a minha mãe. Veja, nós estávamos passando por, minha mãe passou por abuso físico, psicológico, verbal. Eu não passei, graças a Deus, nunca passei por nenhum abuso físico, mas eu passei por abusos psicológicos, enfim. E eu falei, eu tenho que cuidar da minha irmã para ajudar a minha mãe. E tenho que ir bem na escola. Então, aos 8 anos eu cuidava da minha irmã, minha mãe deixava a comida pronta, eu dava comida pra ela, eu dava mamadeira pra ela. E a gente ia pra escola juntas, né? A gente teve a ajuda de alguns familiares, mas no grosso mesmo, quem cuidava era eu. Então já chegou assim, época da minha mãe trabalhar 12, 15 horas, e eu cuidar da minha irmã. Tipo, a gente não vê a minha mãe porque ela saía muito cedo e a gente dormia muito cedo, né, por causa da escola, e ela voltava tarde e a gente não a via. Então nós moramos numa casa em que nós passávamos muito frio, porque não tinha forro, e aí nós tínhamos que dormir nós 3 juntas, por isso que nós 3 somos muito unidas, pra nós nos esquentarmos. Era bem frio. E a gente tinha que ir bem na escola, porque se a gente não fosse bem na escola, o couro comia em casa, viu? Não pense não, minha mãe não passava a mão na nossa cabeça. Então, nós moramos nessa casa onde a gente passava muito frio, onde nós passamos por ameaças, e nós passamos por tudo isso juntas. Então, hoje a gente vive a melhor fase da nossa vida, porque nós saímos de um histórico onde nós tínhamos dívidas, onde nós éramos crianças, onde nós morávamos numa casa sem terminar assim, sem estar finalizada, né, a reforma, e onde nós 3 tínhamos que dormir juntas numa cama de solteiro para que nós não passássemos frio. E aí, isso nunca foi impeditivo pra gente, porque a gente sabia que uma hora a gente ia sair daquilo. E saímos. Bom, e aí, passado esses 4 anos onde eu fui mãe, então isso daí eu tirei de letra. Tirei de letra assim, né? Depois de um tempo. Então, cuidei da minha irmã, eu dava banho, penteava o cabelo. Gente, pentear o cabelo dela era um... Ai, Jesus amado. E aí, nós fomos bem na escola, e aí, aconteceu, né, eu virei adolescente. E eu nunca fui adolescente rebelde, nunca, porque é o seguinte, gente, eu não sei vocês, mas eu pensava assim, se eu me enfiar com droga e bebida, isso é mais gasto, e tudo que nós não podemos fazer é gastar dinheiro. Nós não podemos gastar dinheiro, nós não temos esse privilégio, porque minha mãe era a única fonte de renda da casa, né? Então, eu sempre me mantive boa aluna, não porque eu amasse todas as matérias, mas primeiro porque minha mãe falava assim, se você não for bem na escola, você não vai ser ninguém na vida. E segundo, porque seria mais um gasto pra ela, entendeu? Então, eu já tinha essa cabeça de não poder gastar, porque a gente tinha... Desculpa, eu voltei, é que a minha bateria tá baixa. Acho que eu vou pegar o meu carregador, peraí. Você espera rapidão, peraí.
Voltei. Voltei. Peraí, rapidão. Ai, tá acabando a bateria do computador também. Ai, meu Deus. Bom, então vamos lá. Passado esse tempo, a gente continuava em Sete Barras, né? Eu morei em Sete Barras aí dos 8 até mais ou menos os 17 anos. E aí, o que aconteceu? Como eu falei, eu não era uma adolescente rebelde. Continuei sempre introvertida, eu sempre fui uma boa aluna. Mas mais por, assim, dever do que ter amor pelo negócio. E aí, o que aconteceu? Na adolescência, eu me interessei por músicas, bandas, no geral. E assim, a minha primeira banda que eu amei foi Paramore. E o Paramore, ele me abriu, assim, um caminho sem volta. Porque uma vez que eu queria entender o que eles estavam falando, aquelas músicas, o que significavam, como cantar igual, eu me deparei assim, cara, eu preciso aprender essas músicas, eu quero cantar igual. E foi simplesmente por isso que eu aprendi a cantar inglês. E aí, a falar inglês. E aí, deixa eu pegar aqui, peraí, vou bloquear a tela porque eu vou falar um pouquinho disso, porque senão vai acabar a bateria do meu notebook. Deixa eu ver quanto tempo falta. Tá, 13 minutos. Bom, e aí eu ia na Lan House. Lembra da Lan House? Eu ficava horas na Lan House aprendendo inglês. E também foi nessa época que eu descobri grupos de MSN, comunidades do Orkut. Tem gente que desde o Orkut me conhece. Porque assim, gente, eu não tinha computador em casa nessa época, né? E eu ia na Lan House. Até aí tudo bem, porque muita gente ia. E aí um dia eu estava na Lan House, na comunidade do Paramore, onde sempre rolavam entrevistas legendadas, músicas, pessoas explicando o contexto. Então foi lá que eu tive contato com o inglês. Eu falei, cara, eu tenho que aprender inglês, porque se eu quero entender o que os caras estão falando nos shows, nas entrevistas, eu tenho que aprender inglês. E o único jeito é por música, que era o único jeito que a gente tinha acesso, porque demorava muito para carregar um vídeo, uma música. Eu tinha que ir na casa de parentes. E nem sempre dá pra você estar indo na casa de parente. E a Lan House, pra mim, ali a internet, foi o modo que eu me encontrei. Foi uma coisa que eu sempre gostei. E também foi o modo como eu meio que me descobri como profissional. Que eu já chego lá. E aí teve um dia que eu estava estudando assim, eu estava lendo a letra de uma música. 2 pessoas chegaram atrás de mim e falaram, 3 pessoas chegaram atrás de mim e falaram assim, olha, ela não tem computador, ela tá aqui. E uma olhou pra outra e ficou dando risada, tipo assim, ela é pobre ou ela não tem acesso. E em nenhum momento eu me senti intimidada, porque pra mim, eu não tenho computador, né? Porque as 3 tinham. E aí eu virei pra trás e falei assim, e o que tem? E uma ficou olhando assim pra outra, tipo, sabe, coitada. E aquilo me deu mais, assim, gás pra eu continuar. Porque, veja, até os 12 eu cuidei da minha irmã. Com 13 eu tava entrando ali na adolescência, né? Então, foi o modo que eu encontrei também de me descobrir como pessoa no mundo, né? Então, pra mim, ler músicas em inglês era um passatempo, era uma coisa gostosa. Porque eu gostava da banda, então pra mim tinha que acontecer isso, se eu quisesse entender as letras das músicas. E eu passava horas e horas e horas na Lan House. Bom, e aí a gente melhorou de vida, fomos para outro apartamento, enfim, né? E aí eu tive computador e internet na minha casa. E aí, graças à minha irmã, ela tinha um amigo que ela ainda era pequena, né? Ela ia brincar na casa desse amigo e eu podia ficar horas no computador treinando, listening, reading e speaking, né? Sozinha. Lendo e lendo e lendo e lendo músicas e lendo artigos e lendo e lendo e lendo. E aí eu
constantemente estava baixando séries. Minha mãe assistia muita série, a gente assistia filme e todos, assim, não tinha dublado igual hoje na Netflix, entendeu? Você tinha que procurar o filme, procurar a legenda, juntar os dois estarem certos nos arquivos, às vezes não tava, às vezes a legenda estava adiantada ou estava atrasada, enfim. Então, nisso de sincronizar a legenda e tal, você ia aprendendo. Era muito mais difícil naquela época, tá? Não era igual hoje no Netflix que tem legenda italiana em várias línguas. Não era assim. Então, esse período aí dos meus 13 aos 16, que eu fiquei 3 anos bem imersa nisso, foi o período onde eu mais me desenvolvi no inglês. Foi o período que eu ouvia muita música. Era um período que a gente tinha que escolher 12 músicas para pôr no celular, porque 13 músicas já não dava. Porque 12 era mais ou menos o tamanho que a memória do celular tinha. Então você ficava escutando aquelas músicas muitas vezes. E foi uma coisa que eu sempre gostei. Então, o inglês, na verdade, ele não veio de uma forma imposta. Veio de uma forma que me entretinha, entendeu? Era o meu passatempo. E eu, como pessoa introvertida, eu passava horas naquilo. Bom, e aí eu conheci uma pessoa pela internet que foi meu primeiro namorado. E ele era da área de TI. E ele viu o meu jeito, enfim. E ele falou, cara, talvez, né, TI seja a sua área. E aí eu fui pesquisando, e aí eu fui mexendo um pouco com HTML, CSS, enfim, e aí eu descobri que eu queria fazer análise e desenvolvimento de sistemas na faculdade ou de Sorocaba ou de Santos. Eu fiz vestibular nas duas, tá? Tanto na FATEC, fiz também Enem e passei lá numa faculdade de engenharia de computação, não, ciência da computação, naquela faculdade de São Carlos, que não era em São Carlos, ou era, enfim, eu passei lá e passei na de Santos. E optei por vir para Sorocaba, porque para mim a cabeça continuava naquela, nós não podemos gastar dinheiro com faculdade. E na verdade eu poderia ter pulado essa etapa, né? Mas eu não tinha assim essa mentalidade de que você não precisa fazer faculdade para ganhar dinheiro, né? Mas eu não sabia. E aí eu fiz por 4 anos análise e desenvolvimento na FATEC Sorocaba, que é onde eu moro até hoje, né? Sorocaba é a cidade que eu moro. E eu sempre estagiei, eu sempre procurei correr atrás de estágio, eu nunca deixei para a última hora. Eu já ouvi, por exemplo, que eu nunca seria uma boa programadora, e hoje eu sou programadora, né? Eu também falo que eu sou analista de sistemas, mas mais programadora do que analista de sistemas. Porque o programador, ele é aquele cara mais peãozão, assim, né? O cara que bota a mão na massa. E o analista de sistemas, ele bota a mão na massa, mas ele analisa o problema também por um completo. E aí eu fiz 4 anos de FATEC, tomei pau em algumas matérias, em outras foi tranquilo. E eu namorava uma pessoa na época, acabou que a gente terminou. E antes, né, de terminar, eu fiquei 6 meses solteiras e eu conheci o meu atual marido. A gente não é casado no papel nem nada, né? Pretendemos algum dia oficializar isso. Mas é a pessoa que eu moro junto hoje, que é o Rodrigo, que eu também conheci na FATEC. E também é meio do mesmo jeito que eu. E, bom, e aí antes de terminar a FATEC, eu já estava, acho que há 1 ou 2 anos com o Rodrigo, ele ia me buscar, enfim, ele me ajudava a fazer alguns trabalhos. E aí eu sempre trabalhei para empresas pequenas. E sempre trabalhei para empresas que, engraçado, que os donos nunca foram de Sorocaba, eles eram de São Paulo. E eu sempre continuei a estudar inglês, entendeu? Sempre. Então, enquanto eu morava em repúblicas, em umas repúblicas xixilentas às vezes, eu continuava a escutar música, porque música era uma coisa que sempre me libertou, que sempre falou comigo diretamente, assim, sabe? No tete a tete. Mesmo depois de eu ficar mais velha, de já não ser tão fã como era antes, a música sempre continuou presente na minha vida. E aí, eu fui melhorando de vida, eu morei com gente que... assim, é aquilo, né? Deixa eu contar um pouquinho antes. Eu tive um problema respiratório. O que foi? Eu tive tuberculose. Sim. Quando eu tava no meio da minha faculdade, eu arranjei um emprego que trabalhava com público, né? Não arranjei
oh meu Deus, um emprego na minha área, né? Mas eu fiquei, como eu tinha contato com o público, né? Isso foi há 6, 7 anos atrás, bom explicar. Eu tive tuberculose e eu fiquei muito mal. Eu não tive só tuberculose, eu tive tuberculose e pneumonia. E eu fiquei, assim, à beira da morte mesmo, fiquei bem mal, tá? E nisso eu morava em uma república também, eu dormia com mais 7 pessoas no quarto. Então eu tive que tirar um tempo pra eu me recuperar, eu perdi metade da faculdade, assim, metade não, eu perdi o semestre, né, desculpa, eu perdi o semestre que eu estava, eu tive que correr atrás depois pra fazer outras matérias. E na FATEC, depois que você reprova em algumas matérias, você só pode fazer 3 por semestre. Então demorou ainda mais pra eu me formar. E eu fiquei bem mal. Eu, assim... Eu acho que eu não tenho dimensão até hoje do quanto eu estive mal, sabe? Pera, voltei. Então, assim, eu acho que eu não tive tanta ideia, assim, de quanto eu fiquei mal por causa da tuberculose. Então, assim, se cuidem, sabe? O meu foi por causa de contato com o público. Eu não andava com o cabelo molhado, eu não pegava friagem, mas infelizmente eu tive. Estou recuperada, graças a Deus, foi há muitos anos atrás, mas foi também um período que foi importante pra mim, porque eu não acreditava muito em Deus. Eu tinha feito catequese e tal, e aí assim, eu tava meio que... achava que Deus não existia, sabe? Que, eu tinha descoberto a roda. E aí, eu estive muito mal da tuberculose. E eu passei por uma experiência em que me fez voltar a acreditar em Deus. E não, eu não pedi exatamente para que Ele me curasse. Mas aconteceu de uma pessoa muito especial cuidar de mim. E aí eu consegui me recuperar. E eu estava muito mal, porque eu tive tuberculose em 2 partes do pulmão e eu estava com pneumonia. Eu tive que ficar com o dreno. Eu fui pesar coisa de 50 quilos e eu tenho, tipo, 1,64. Então, se eu peso 50 quilos, eu pareço anêmica, assim, doente, sabe? Foi um período bem trash. E aí, eu voltei, fui me recuperando aos poucos. E aí, morei com gente, como eu tava falando, morei com gente esquisitíssima, gente que eu não pagava aluguel, gente que não limpava a casa. E assim, eu fui melhorando de vida, né? Até eu vir pro apartamento que eu estou hoje, né? Que eu me mudei em 2017. Um apartamento muito gostoso, que eu moro com meu marido, com o Rodrigo, que é uma pessoa muito querida. Nós dois somos católicos, eu sou uma católica e tento ser praticante, né? Mas eu sou católica, acredito muito, meu santo... Eu sou devota de Santo Antônio, acredito muito. Recentemente eu divulguei aqui que eu tava fazendo um terço, né? O Tríduo da Misericórdia, eu acredito muito. Acredito que se você não conhece o catolicismo, você pelo menos deveria dar uma chance. Não para você se converter ao catolicismo, mas para que você veja que o catolicismo tem todas as respostas para todas as questões do mundo. Você vai falar, é impossível, você tem que estudar um pouco mais do catolicismo. O catolicismo ele é muito mais profundo do que é divulgado, sabe? É uma instituição de 2000 anos. Então, assim, não é qualquer coisa, sabe? Você fala assim, mas por que vocês adoram santos? O catolicismo vai te responder. Por que gay não pode casar na igreja? O catolicismo vai te responder. Por que tal? Coisas assim que estão aí, né, em voga, o catolicismo vai te responder. Então, assim, você pode não concordar, mas o catolicismo tem uma resposta, entendeu? Sempre tem um meio pra você. E é bem legal. Vocês deveriam conhecer, mesmo assim. Tipo, não concordo, mas pra conhecer, sabe? Bom, e aí chega na fase que eu estou hoje, que eu sou programadora, tá? Sou católica, fiz crisma, né?
tô bem financeiramente, então a gente passou de toda aquela situação lá que eu contei pra vocês, pra hoje que eu estou bem financeiramente. A minha irmã é designer de interiores, então vocês que estão querendo aí reformar a casa, eu falo com ela. A minha mãe continua professora, continua dando aula, mas hoje a gente melhorou muito de vida. Não somos ricas, nem perto disso, mas assim, né, pra quem teve que dividir o pão com a irmã, hoje a gente não precisa fazer mais isso, graças a Deus. E sim, eu tive a ideia do inglês com música porque eu sempre gostei de inglês com música. E foi o jeito que eu aprendi desde os meus 13 anos. E é o único jeito que eu sei que deu certo pra mim. Primeiro porque eu não tinha grana pra ir pra escola. Eu fiquei um mês numa escola de inglês e não dava certo pra mim porque eu estava assim, um nível um pouquinho acima de quem tava começando, sabe? E aí não tinha outros níveis, por ser uma cidade pequena, não tem escola de idiomas assim, de grandes franquias. Então, eu sempre estudei inglês por conta. Eu nunca paguei um professor. Hoje eu faço o Cambly, mas o Cambly é para eu praticar o que eu já sei. A minha base não foi construída numa escola. Eu sempre aprendi inglês com música. Todas as minhas dúvidas eram tiradas na internet ou num filme, numa série. E foi assim que eu aprendi inglês e foi assim que eu cheguei aqui. Então, para vocês que não têm dinheiro para aprender inglês, tá aqui uma prova de uma pessoa que não tinha dinheiro e aprendeu inglês. O que eu tenho que te dizer é que não é fácil. Não é fácil, não será fácil. E você vai ter que bater muito mais a cabeça do que uma pessoa que tá numa escola que tem ali uma cartilha para seguir. Você vai ter que encontrar o seu método. Às vezes com música não vai bater a pele, vai bater a pele com série. Você é uma pessoa que gosta de assistir série. Ou para você, o negócio é ler. Você vai ter que ler e tal. Então você vai levar um pouco mais de tempo, entendeu? Mas, no entanto, só você sabe o que funciona melhor para você, tá? Então, basicamente, essa é a história de quem eu sou, né? Parece, né? Mas eu passei por muitas coisas difíceis na minha vida. A gente teve muitas dificuldades, assim, porque sempre foi eu, minha irmã, minha mãe. Por isso somos muito unidas. A gente se gosta, se ama muito. Uma morre pela outra. Nós temos uma relação muito boa, muito forte, porque nós passamos por dificuldades que as pessoas olham pra gente e falam, vocês não passaram por isso, mas nós passamos por desde abuso físico, abuso psicológico, a julgamentos, a xingamentos, a dificuldades financeiras, e assim, nós nunca nos desgrudamos, sabe? Nós sempre estivemos juntas. Se a gente fosse passar dificuldade, passaríamos as 3 juntas. E se minha mãe tivesse que deixar leite, ela deixava para as 2 e ela não tomava, sabe? Se tivesse que passar dificuldade, ia passar as 3 juntas, e se vai vencer as 3 juntas. Entendeu? Então hoje uma ajuda a outra, continua ajudando. E é isso que eu acredito, sabe? Então, essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar salvo. Caso tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para me deixar perguntas. E é isso. Essa é a Amanda do Inglês com Música. Passou dificuldade, não teve dinheiro para estudar inglês, não foi para uma escola de inglês, né? Assim, não ficou lá dentro estudando aquele método, mas conseguiu aprender. Bateu muita cabeça, mas conseguiu. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima!